A todos, damas e cavalheiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo William e a gente vai estar aqui hoje para falar um pouco sobre direito civil e sobre o contrato, a teoria dos contratos. Primeira coisa que é importante para a gente entender é que pactuar é algo muito natural e antigo do ser humano. Então, assim, fazer acordos, ter a perspectiva que esses acordos sejam cumpridos, é algo ancestral, é algo muito fundamental para a sociedade. É uma argamassa que faz com que a sociedade consiga fluir, porque a gente deve lembrar que a sociedade per si, como foi definida por um grande pensador francês, ela é um monstro de 1000 cabeças. Então, cada um tem uma vontade, cada um tem uma força, uma pujança e quer exercer essa força sobre o outro. Então, pactuar e definir os limites de poder sobre o outro é uma das funções do contrato, uma das funções pactuais, é uma das ideias. Né? Se negocia, abre-se mão de um pouco, a outra parte espera-se que também se faça isso, e assim nós temos uma segurança e uma certeza da política realizada, porque a gente não deve pensar o direito como algo engessado, como uma ciência que não corresponde a outros elementos fora dela mesma. A gente vai ver muito isso agora, quando a gente vai começar a falar sobre o princípio da socialidade, a função social do contrato, as definições do contrato, o que é um contrato. Então, como eu falava sobre o ato de pactuar, o contrato ele tem essa natureza. Ele é um pacto que ele tem como objetivo assegurar duas coisas: a segurança e a satisfação. O que é segurança, o que é satisfação? Satisfação é que, lembra quando eu falei que quando estávamos na parte política, e o homem é um animal político por si, não? Aristóteles já dizia que o homem não é um homem capaz de viver sozinho, um homem é um ser social, sociável. Quando você tem esse pacto, ele é diferente, porém semelhante. Isso é engraçado, porque o contrato ele é um gerador de obrigações. Outrora falávamos sobre as obrigações e seu caráter socioeconômico, seu caráter de assegurar o capital. Então, quando você fala de segurança e de satisfação, você vai ter a segurança de que aquilo será cumprido daquela forma, pactuado como foi pactuado. Como você cedeu em partes, a outra parte cedeu em outras partes, vocês chegaram numa negociação e isso será cumprido. E a satisfação, que é você só gera um contrato, só busca uma aliança, só busca um pacto com o outro com um objetivo em comum. Esse objetivo em comum deve ser a satisfação, né? Como novamente o próprio Aristóteles disse, nenhum ser atenta contra a própria felicidade. Quando você busca um contrato, você busca uma certa satisfação, uma certa felicidade, uma certa necessidade sua. Então, esse mecanismo, como você faz um pacto, como você faz um contrato? Ele é um encontro de vontades, ele é um merging de vontades. Você tem o sujeito A que busca algo que o sujeito B tem a oferecer, ou vice-versa. Então vocês vão chegar num acordo sobre o quanto vale aquele bem. Mas diferente, você pode falar do contrato não como apenas algo assegurador que gera garantias socioeconômicas, mas como também algo matrimonial, como algo que a gente vai ver mais para frente, que nas audiências de conciliação, isso vai garantir que haja o quê? Esse choque, essa junção dessas vontades. A função social do contrato era interessante, mas antes eu quero falar um pouco sobre como era o contrato em sua forma mais pura, em sua forma mais plena. O contrato, como eu falei,
é algo muito antigo, mas ele foi sedificado, teve sua gênesis no direito romano. Esse direito romano que era muito avançado, tanto que usamos termos até hoje, milenares, mas ele teve uma ressurreição após a queda de Roma, esse direito sumiu, e você tem uma ressurreição desse direito quando Napoleão é alçado ao cargo de imperador. E você vai ter o Código Civil Napoleônico. Inclusive, o próprio outrora imperador da França alegou que não gostaria de ser lembrado pelas guerras que travou, e sim pelas leis que fez. E realmente, o Código Civil francês era um dos códigos mais avançados. E ele bebia muito na fonte do próprio lema da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, naquele tempo, você era livre para exercer qualquer tipo de contrato, contanto que haja o encontro das vontades, contanto que as duas partes concordem. Mas veja como isso gera um problema por si só. A liberdade ampla, exercida de forma ao bel prazer, tende a gerar um caos social ou tende a gerar injustiças. Por quê? Quando você está falando de duas pessoas podem ter poder diferente. E isso é uma coisa interessante se falar sobre o poder. Eu recomendo uma aula do professor Hawke, ele tem um canal no YouTube que ele fala sobre o poder em si. E o direito ele está ligado a esses elementos, ao poder, à política, à sociedade em si. Então, quando você tem uma disparidade de poderes, por exemplo, alguém muito rico, que tem muito poder aquisitivo, muito capital, quer contratar alguém que não possui tanto capital. Então perceba, o poder de um lado é muito forte, o poder de outro nem tanto. Então a tendência é que se gere uma injustiça, porque um pode fazer valer o seu poder econômico por sobre o outro. E isso é uma máquina de gerar desigualdade. Então, pensando nisso, pensando nessa desigualdade, os fundadores do novo Código Civil de 2002 tiveram uma ideia, uma brilhante ideia, diga-se de passagem, que ao observar a sociedade brasileira, eles viram que esta é muito desigual. Inclusive é uma coisa para você falar no seu jantar de família, quando sempre tem aquele primo, aquela pessoa inconveniente, o Natal já bate as portas, né? Que fala assim, a justiça é muito injusta, que não sei o que e tal, tereré, aqueles argumentos, aquelas falácias. Você pode falar assim, o direito é um fruto da sociedade e a nossa sociedade é desigual. Excelente argumento, você vai acabar com ele. Então, assim, os fundadores, os pensadores desse código, eles tentaram diminuir essa liberdade, cercar essa liberdade de se fazer qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer jeito, a função social do contrato. Qual é essa função social do contrato? Ela tem um princípio de sociabilidade. Ou seja, os valores sociais, os valores coletivos, eles se sobrepõem aos valores individuais. Inclusive, Spock falava isso. Ele falava que a necessidade de muito sobrepõe a necessidade de um só. Então perceba, quando você tem essa autonomia da liberdade de você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, a forma que você quiser, você pouco se importa para o coletivo. Mas os legisladores, os pensadores, os doutrinadores refletiram sobre isso e como isso poderia ser prejudicial numa sociedade nossa que já é por natureza desigual. Então, a liberdade de contratar, isso é até um trecho do Código Civil, ela será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Quando você fala nos limites, você já está cercando aquilo. Você está dizendo que aquilo não será feito da forma a exercer poder, da forma que você quiser. Então, por exemplo, alguns contratos que nossos valores sociais consideram como abjetos, como nocivos, como tóxicos,
não serão aceitados como válidos. Por quê? Porque eles não terão essa sociabilidade, eles não terão essa validade. Eles estarão alçando voos para além dos seus limites. Então, esse interesse social, ele é uma fonte de um equilíbrio. Lembra como eu falei outrora que quando você tem uma fonte exercendo muito poder sobre outra fonte, tem essa disparidade, isso gera injustiça, esse mecanismo vem tentar trazer paridade entre as partes. Então, as partes que contratam têm como intuito nesse mecanismo estarem mais próximos possíveis dentro de uma balança de poder. Essa parte ela pode parecer subjetiva e ela pode parecer bastante abstrata, e ela é propositalmente feita dessa forma. Por quê? Se a gente pensar que esse conceito, como eu falei, ele é interpretativo, se você até ver o texto lei, né? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Não fala o que é a função social do contrato. Não especifica. Não é tipificado. Como você vai olhar no Código Penal e vai falar assim, matar alguém. Matar alguém é um ato tipificado, possível, razoável, pode ser feito. Mas o que é a função social do contrato? Foi isso que eu já expliquei. Mas por que o legislador então teve essa ideia tão abrangente, tão ampla, com uma gama tão interpretativa? Ela foi propositalmente feita dessa forma porque é algo às vezes contraintuitivo do direito. Lembra que eu comentei que o direito é sociopolítica, ele é economia, ele é poder, ele é os limites do poder. Então, a sociedade ela é mutante, ela se transforma, ela tem valores, fatos, normas, essa teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. Você tem um fato, um valor, uma norma, e isso está constantemente mudando, e isso está constantemente se adaptando e surgindo novos fatos, esses fatos vão ser valorados e a partir disso vão se gerar normas, isso não para de surgir. Um fato novo que está começando, um fato novo que já se tem um valor, mas ainda não se tem uma norma, são as fake news. Então perceba, quando você faz um sistema rígido, um sistema inflexível, um sistema que não é apto a se adaptar, ele tende a ser mais frágil. Ele tende a ser uma lei que vai cair em desuso mais rapidamente. Por quê? Porque aquele sistema está preso àquela lógica daquele tempo. A lei, ela é funcionalidade do seu tempo, aos fatos e os valores daquela norma. Então, assim, quando você aumenta esse leque, quando você faz essa lei ser mais flexível e mais abrangente, você tem a maior duração dela, ela se torna menos injusta, porque o juiz, quando ele fundamentar a sentença dele, ele deve fundamentá-la na lei, né? É um dos princípios. E essa parte interpretativa faz com que cada caso se torne um caso, e não que haja uma generalidade para todos os casos. Esse é um dos brilhantismos do direito. Cada caso demanda uma estratégia totalmente diferente da outra estratégia posta. E se essas leis fossem rígidas, inflexíveis, draconianas, licúrgicas, elas cairiam rapidamente em desuso. Então, por mais que pareça esse conceito abstrato, esse conceito um tanto quanto vago, né? Função social do contrato, você tem que ter em mente que ele é essa busca de paridade, essa busca de igualdade, essa busca que as partes elas estejam exercendo a sua vontade, que é a função natural do contrato, ele tem que ser assim, porque senão ele mesmo perde sua natureza, mas o exercer dessa vontade é limitado, ele é um limitante do exercer dessa vontade,
baseada em moral, em bons costumes, em valores, mas veja, é propositalmente abrangente. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos que estão vendo. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e vamos fazer o bem, que de mal já o mundo está cheio. Agradeço a todos e vamos tentar ser o melhor que a gente puder.